Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras ricas desta linda família. Sejam todas muito bem-vindas, tanto para quem vai assistir ao vivo, quanto para quem vai assistir no gravado. Sejam bem-vindas a mais uma aula. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Digam para mim. Deixa eu ir aceitando aqui vocês. E lembrando que o chat está aberto, vocês podem mandar mensagem pelo chat. Nós estamos com uma pequena. Eu vou falar aqui um pequeno problema do Meet, que não está mostrando todo mundo que está aqui. Então, deixa eu ver. Deixa eu aceitar aqui. Isso também está no chat. Então, eu estou vendo vocês separados como se eu tivesse colocado vocês em salas separadas. Mas, está tudo bem, está tudo certo. Para mim está aparecendo normal. Então, para mim não. Para mim aparece vocês separadas. Mas, enfim, faz parte, né? Vamos lá, porque hoje nós temos muito conteúdo. Hoje nós temos muito conteúdo, vocês vão sair com a cabeça principalmente para quem deseja ter empresa, né? Nesse módulo 2, que nós já começamos algumas anteriores, a gente já está falando sobre ter uma empresa, sobre a questão de você se organizar financeiramente para ter um negócio, porque é realmente isso que vai te trazer retorno financeiro, né? Isso faz parte da tríade da Eclipse, já falei isso algumas vezes para vocês. Cuidar do seu dinheiro, empreender e investir. Quanto mais você empreende, mais dinheiro entra na sua conta, melhor vão ser os seus investimentos, porque a sua capacidade de investir será melhor. E a gente tem que lembrar que, bom dia, Sherlock, seja muito bem-vindo, mas estou aqui, eu estou vendo. Eu estava falando aqui, antes de você entrar, Sheila, que eu estou vendo as pessoas separadas, então vai aparecer algumas pessoas e outras não, porque o Meet, ele separou vocês. Não sei se é uma estabilidade da plataforma, mas enfim, vocês vão conseguir assistir a aula normalmente, não vai dar problema nenhum aqui na parte de apresentação. Tá? Vocês podem abrir chat, vocês podem colocar aqui os emojis, tá tudo certo. A única questão é que vai deixar vocês como se fossem salas separadas, tá? E aí, nós estávamos falando aqui que para você fazer análise de investimentos no futuro, você vai precisar também saber cuidar de uma empresa, porque nós vamos fazer isso nas ações, nós vamos entrar em fluxo de caixa das empresas. Então, para vocês entenderem o que é um caixa, para vocês entenderem o que é ativo, passivo, patrimônio, vão precisar estudar sobre empreendedorismo. Porque os negócios que nós compramos hoje, através da Bolsa de Valores, né, ações, fundos imobiliários, eles fazem parte do empreendedorismo. Afinal de contas, houve a necessidade de existir um empreendedor por trás dessa empresa para que o negócio começasse. Então, as pessoas falam, o CLT, bom, por trás de todo o CLT, existe um empreendedor que teve uma ideia maluca e começou um negócio. Então, a gente precisa entender que o empreendedorismo está ligado diretamente à área de investimentos. E quando você consegue começar a entender sobre aplicações financeiras dentro de um negócio, né, dentro de uma empresa própria, você com certeza vai ser uma investidora melhor. Porque muito a gente aprende na vivência de um negócio no dia a dia. Tá? E mesmo que você não deseje ter um negócio, você já vai começar a ter contato com informações, com termos, com técnicas de avaliação de empresas, para quando chegar lá na parte de investimento, a gente começar a entender melhor sobre isso. E para quem me perguntou no privado, essa aula, número 7, e a aula número 8, a próxima, ainda são de empreendedorismo. A partir da aula 9, nós entramos em investimentos, tá? Então, a próxima aula da próxima semana, ainda estamos em empreendedorismo. A partir da aula 9, nós entramos, então, na parte de renda fixa nacional, os investimentos nacionais. Tá bom? Bom, vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar, aqui na parte 1, sobre alimentando o movimento de caixa, interpretando os números da empresa e uma DRE, demonstrativo de resultados da empresa. Tá? E depois do intervalo, nós vamos falar sobre capital de giro e sazonalidade. Aqui vocês vão aprender vários termos diferentes, né? Eu, quando mandei mensagem para vocês ontem no grupo, quando eu disse que vocês iam sair sabendo muita coisa, eu não estava brincando, eu estava falando sério. Porque essas informações nós lemos. Eu vou falar aqui, no meu caso, semanalmente eu olho essas informações em empresas que eu invisto na Bolsa de Valores. Sabe por quê?
Primeiro que quando você for estudar lá sobre Bolsa de Valores, você vai perceber que você vai precisar ter pelo menos uma média de 10, 12 ações, 10, 12 fundos imobiliários. Quando a gente for para mercado internacional, vocês vão ver que a gente vai ter 10, 12 ações, 10, 12 fundos imobiliários, né? A gente vai ter outros investimentos lá fora. Então, querendo ou não, é muita aplicação. Se eu falo só de ações e fundos imobiliários, Brasil e Estados Unidos, eu já estou falando de mais ou menos uns 48 ativos, né? 48 tipos de aplicações. Então, a gente vai ter que estudar relatório, a gente vai ter que ler os DRS das empresas para entender se elas estão crescendo, diminuindo. Então, essa aula é muito importante, principalmente para quem quer investir, porque você vai entender como ler, e é óbvio que eu trouxe de uma forma muito resumida, porque quando a gente for para a Bolsa de Valores, vocês vão ver que é muito mais detalhado, tem muito mais informações, mas vocês já vão entender alguns termos técnicos. Então, quando esse módulo de empreendedorismo foi criado, eu não queria trazer para vocês só a ideia de ter um negócio, uma renda extra. É porque, se você levar isso adiante, você vai entender terminologias que são muito difíceis, às vezes, de você entender no seu dia a dia. Mas que quando você começa a ter uma vivência empreendedora, mesmo que aos pouquinhos, você começa a se desenvolver como empresa de uma forma muito melhor. E automaticamente você vai ser uma investidora melhor, tá? Então, para quem já tem empresa, vai aprender a fazer movimento de caixa da forma correta. Para quem não tem empresa, vai começar a entender como ele funciona e a aplicabilidade dele no dia a dia. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu vou fazer alguns preenchimentos com vocês na prática. Também vou mostrar as análises, como a gente interpreta as informações, como a gente ajuda uma empresa a melhorar o faturamento dela, o que nós temos que tomar cuidado, o que deve ser reduzido. Então, para você que acha que empreender é começar um negócio, vender qualquer coisa, com qualquer preço, copiar o preço do concorrente, ou é não fazer marketing, enfim, a gente vai entender que isso é um pouquinho diferente aí do que as pessoas imaginam. Inclusive, na aula seguinte, né, na aula de número 8, a próxima aula, nós vamos nos dedicar ao marketing e estratégia. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa última aula sobre finanças dentro de empresas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, porque eu vou compartilhar a planilha com vocês daqui a pouco. Primeiro, a gente vai começar com um estudo de caso, né, para colocar ali um plano de fundo no que nós vamos estudar agora. Então, vamos pensar o seguinte. Juliana são amigas desde criança. Com o passar dos anos, decidiram se tornar sócias e montar uma confeitaria. Seguindo o fluxo de caixa, movimento de caixa, elas desejam entender como está a saúde financeira dentro do semestre. Vamos ajudá-las a interpretar as informações? Então, a gente vai ver aqui no estudo de caso de uma confeitaria. Eu vou mostrar para vocês o movimento de caixa de uma confeitaria, para vocês entenderem como que a gente alimenta as informações. E aqui eu quero destacar que isso vai valer para qualquer segmento de atuação. Tecnologia, confeitaria, marketing, beleza, estética, não importa o seu segmento de atuação. A lógica matemática por trás de uma análise é a mesma. Nós olhamos as mesmas informações. O que pode mudar é as características daquele setor. Então, por exemplo, a precificação da confeitaria é diferente da precificação da área da beleza. Inclusive, eu espero que vocês tenham assistido o material complementar, o vídeo complementar da aula passada, sobre formação de preço de vendas, né? Semana passada nós falamos sobre custos, despesas, gastos variáveis. No material complementar eu mostrei toda a construção da formação do preço de venda. Então, se você não assistiu a aula de número 6, assista a aula de número 6, parte 1, parte 2 e o material complementar. Para que você entenda o impacto da formação de preço de venda dentro de um negócio, certo? Não adianta ter um bom produto, um bom serviço com preço errado. Você vai trabalhar igual uma camela e não vai ter dinheiro, tá? Então, a gente vai entender aqui como que essa empresa consegue alimentar as suas informações, certo? E aqui eu tenho um resuminho, assim, bem simples de um movimento de caixa. Então, vamos entender primeiro o fluxo financeiro e o movimento de conta. Semana passada, nós falamos que o fluxo financeiro é o caminho do dinheiro dentro de uma empresa. Tá? O fluxo financeiro é o caminho do dinheiro dentro de uma empresa. Enquanto o movimento de caixa, ele é uma das ferramentas
do controle financeiro de um negócio. Então, basicamente, o fluxo financeiro ele vai ter o caminho do dinheiro tanto para entradas e saída em várias ferramentas diferentes. O movimento de caixa ele é uma dessas ferramentas, tá? E ele é a ferramenta gerencial que toda dona de negócio, toda dona de empresa deveria realizar. Ah, mas eu faço isso no caderno, eu faço isso num bloquinho de nota e etc. Isso, além de ser arcaico, não vai dar uma visão clara para você do seu negócio. Então, você vai perder informação, você vai deixar de alimentar. Na correria do dia a dia, você vai ficar perdendo informações, você não sabe se está tendo lucro, prejuízo, e constantemente você vai perceber que seu caixa nunca fecha. Ou tem uma divergência ali da entrada e da saída, ou você vai ver que o seu saldo em conta é um e o saldo em dinheiro é outro. Você vai olhar que pelas suas entradas era para você ter um valor financeiro X e na conta bancária Y. Então, assim, o movimento de caixa ele serve exatamente para trazer para a gente uma fotografia do mês da empresa. Então, o alimento diário. Tá? Ah, mas eu decidi que eu vou vender brigadeiro. Mas se você vai vender brigadeiro, você vai precisar ter um fluxo financeiro e um movimento de caixa. Ah, mas eu vou ser prestadora de serviço, eu vou fazer refeições nas casas das pessoas em datas comemorativas. Ok, mas você também vai precisar de um fluxo financeiro e um movimento de caixa. Então, qualquer pessoa que deseja empreender vai precisar ter movimento de caixa. Tá? Ah, mas eu sempre fiz no papel. Então, vamos migrar agora para uma informação de forma digital. Ah, mas eu tenho aplicativo, eu tenho sistema. Então, sejamos sinceros, você consegue alimentar constantemente o seu sistema? Então, a gente precisa entender que é claro que o sistema ele não se alimenta sozinho, o movimento de caixa ele não se alimenta sozinho. Se você não fizer um esforço adicional, esta informação não vai se atualizar sozinha. Quem dera que fosse dessa forma. Ou você vai ter que contratar um BPO financeiro, que é o profissional que vai na sua empresa só para cuidar do financeiro. Eu faço isso, eu cobro a partir de R$ 1.200 só para lançar informação. Então, não é um custo barato para uma empresa que está começando agora. Existem, sim, pessoas que pagam por este serviço, porque a gente faz tudo, né? A gente faz contas a receber, contas a pagar, lançamento de informações, emissão de notas, a gente faz tudo. Só que, se você não tem esse dinheiro para investir, eu recomendo que você alimente o seu movimento de caixa. E mesmo que você não tenha uma empresa, mesmo que você ainda não tenha um negócio, você pode trazer aqui algumas informações para brincar com isso, né? Eu digo que isso daqui é uma simulação. Então, você pode, por exemplo, gostaria de trabalhar na área da confeitaria. Você pode pensar no que você faria, como você faria, você pode começar a montar a precificação de um produto, você pode começar a pensar na marca, você pode começar a pensar numa série de fatores para fazer uma espécie de projeção de como seria esse negócio de fato se estivesse existindo, né? Como que seriam as vendas, como seriam as entradas, as saídas. Então, isso daqui, ele é um movimento de caixa, e aqui está só o print, porque eu vou levar vocês para a ferramenta na prática, certo? Então, daqui a pouco, a gente vai lá no movimento de caixa, ok? Bruno, movimento de caixa é igual ao meu orçamento pessoal, aquele que você passou no início das aulas? Não. Vamos lembrar aqui, o orçamento que eu passei para vocês no início das aulas é o orçamento particular, né? E este daqui é o movimento de caixa para você alimentar as informações da sua empresa. Bruno, eu posso usar um movimento de caixa, um modelo desse, para fazer a minha planilha pessoal? Poder você pode, você só vai precisar mudar as informações aqui, mas também dá para você enxergar o seu mês financeiro pessoal dentro de uma planilha dessa. Tá? E aqui ela está fechadinha, resumida, né? Porque aqui é só o resumo. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona ali no passo a passo. Certo? Então, a gente vai aprender a interpretar os dados do movimento de caixa. Então, o que a gente olha no movimento de caixa de uma empresa? Qual é o faturamento por produto no período e representação percentual? Qual é o carro-chefe da empresa? Isso daqui já é um spoiler, porque a gente vai usar uma ferramenta nova na próxima semana. E o produto com menor participação? Qual é o faturamento médio mensal? Então, perceba que não são informações assim tão difíceis, né? As pessoas acham que quando a gente fala de movimento de caixa de uma empresa, ou quando a gente fala de finanças, você precisa sempre de informações muito rebuscadas, muito difíceis. Não. Basicamente, a gente precisa entender que entra um valor X, sai um valor Y. Só que dentro de X, que são as entradas, a gente quer identificar
Qual que é o produto que tem maior saída? Qual que é o produto que vende mais? Qual que é o produto que vende menos? Qual é o produto que às vezes custa mais barato, porém você consegue ter um faturamento maior pela quantidade? Qual é o produto que ele é um pouco mais difícil de ser produzido ou de ser vendido, mas ele traz um valor financeiro maior para a empresa? Acho que é entender qual que é o carro-chefe de verdade, né? Qual é aquele produto que ele mantém o faturamento do negócio, né? Acho que é entender qual que é a média de entradas da empresa nos meses, né? Porque se você tem informações de um financeiro, você vai conseguir fazer o que a gente chama de projeção de caixa. Se você já tem informação do primeiro, segundo, terceiro mês de uma empresa, a gente já consegue entender algumas coisas. Sazonalidade, quanto está entrando, quanto está saindo, produto que vende mais, produto que vende menos, o fornecedor por onde você compra mais, aquele que você compra menos, o que te dá a melhor forma de pagamento. E isso é uma coisa que toda empresa faz. Então, vocês vão ver, quando a gente começar a estudar sobre bolsa de valores e relatório de empresa, vocês vão ver receita, quanto que entra na empresa, vocês vão ver a parte de impostos, quanto que aquela empresa paga de impostos, quanto que ela tem de custos para produzir, quanto que ela tem de despesas administrativas, qual que é o fluxo líquido dela, né, depois que ela paga tudo, quanto que fica para a empresa, e dali, então, o valor que sai em forma de lucro para pagar os investidores, né, os dividendos. Então, quando você entende isso aqui dentro do empreendedorismo, você vai conseguir ler essa informação dentro de um relatório gerencial de uma empresa, tá? Você vai conseguir ler relatórios da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, da Taesa e de várias outras empresas, tá? Mas basicamente as empresas elas começam a olhar entrada, né? Quanto está entrando de dinheiro dentro da conta da empresa mensalmente. Então a gente vai olhar as entradas ali no relatório daqui a pouco. A gente também vai falar das saídas, e as saídas tem uma lista bem grande, né? Qual é o custo médio mensal da empresa? Custo relacionado à matéria-prima, a produzir ali o produto ou o serviço final. Dentro de custo, a gente tem matéria-prima, freelance, impostos, e mais um monte de coisa que varia de acordo com o atendimento ao cliente, né? Quanto mais você vender, mais custos você vai ter. A gente vai olhar para as despesas, né? Então, despesas administrativas, água, luz, no caso, a localização da empresa, né? O prédio onde ela está, se é alugado, se é próprio. Nós olhamos ali as contas como telefone, internet. A gente vai olhar a equipe, né? Se a empresa ela tem, por exemplo, um quadro de funcionários, prolabore das donas, né? O salário da empreendedora. Quanto é a média de impostos mensais? Quanto que essa empresa paga de impostos? Se a empresa ela é MEI, ela vai ter um valor fixo de imposto. Se ela é ME, o regime acima do MEI, ela já vai pagar um imposto de acordo com o faturamento dela. Então, isso pode aumentar, pode diminuir de acordo com as entradas financeiras da empresa. Qual é a média de investimentos mensais em aplicações financeiras? Então, a gente vai entender aqui que toda empresa deve fazer aplicações financeiras. Não é porque entram 10 mil reais na sua conta que você pode lindamente usar os 10 mil reais. Afinal de contas, como eu disse na semana passada, o dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é da empresa. Você é uma colaboradora. Você é a primeira colaboradora da sua empresa. Então, você tem Prolabore. Você vai ter Prolabore e distribuição de lucros ali no fechamento de um período. Então, por exemplo, no caso aqui das nossas duas confeiteiras, a gente vai olhar se lá no final do período, se elas vão poder tirar uma participação de lucro, né? Se elas vão poder tirar o lucro da empresa no final ali do semestre. Qual é a média de investimentos estruturais de uma empresa? Então, aqui a gente está falando o quê? A empresa, ela fatura, ela vai pagar as suas contas, sendo custos, despesas, impostos, ela vai fazer a guarda de uma parte deste valor em forma de reserva financeira, mas ela também precisa reinvestir no negócio. Então, tem muita empresária, tem muito empresário que tem o que a gente chama de multi-sanguessuga, que é aquela pessoa que ela só quer sugar, sugar, sugar do negócio, mas ela não reinveste. Ela não compra um equipamento novo, ela não contrata mais pessoas, ela não desenvolve algo na área do marketing, ela não tem um setor ali de ideação, né, que é o setor do marketing que traz a inovação, a ideia, o produto novo para a empresa. Então, ter um percentual do faturamento destinado para reinvestimento estrutural é muito importante. Comprar equipamentos novos, até mesmo
equipamento de produção, mas equipamento da área administrativa, computador, impressora, ter uma mesa melhor, uma cadeira melhor, você ter ali a melhoria estrutural, uma pintura, uma troca de um piso, troca de lâmpadas, enfim, tudo que é a estrutura da empresa. Não adianta conseguir fazer os outros e não reinvestir no negócio. Vai chegar um determinado momento que ele não vai ter capacidade de produzir melhor. Qual é a média mensal de prolabore das sócias? Isso daqui é sempre um problema. Por quê? As pessoas ainda têm essa visão de que, mas é a minha empresa, eu tiro quanto eu quiser. Ledo engano. Não, você não tira quanto você quer. Primeira coisa que toda empresária, toda empreendedora que vai iniciar um negócio deveria já colocar na ponta da caneta é quanto eu preciso de dinheiro para manter as minhas contas pessoais. Essa ideia de, não, vamos ver como acontece, e aí o que der para tirar a gente vai tirando, no mundo financeiro isso não existe e não dá certo. Quando eu começo um negócio já sabendo quanto eu deveria tirar de prolabore, eu já consigo começar a trabalhar as métricas, as projeções. Olha, eu quero um salário mínimo, 1.420. A empresa só deixa eu tirar hoje R$700. Para você dar andamento nessa empresa, você vai ter que ajustar suas contas para R$700. Hoje, tendo ciência de que com R$700 você não faz nada, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar uma renda principal para manter o seu estilo de vida, né, o seu padrão de vida, os seus custos de despesa no pessoal, e a sua empresa ela vai ter que ali andar passinhos de tartaruga, porque você também não vai ter tanto tempo para se dedicar a ela. Mas é preferível você dar esses passinhos de tartaruga, ir fazendo a empresa dar certo aos poucos, com tudo correto, do que inventar, sair da onde você está para empreender pela aventura e daqui a pouco você vê que a empresa não te sustenta. E aí vem a frustração, vem o efeito bola de neve, dívida em cima de dívida, cartão de crédito pessoal cobrindo coisas do negócio, cartão do negócio cobrindo coisas pessoais, e aí vira uma bola de neve. E desatar esse nó é muito, muito difícil. Então a gente não pode dar sorte para o azar. Começou, comece da forma correta. Prefira dar esses passinhos de tartaruga, mas da forma correta, do que querer acelerar demais e o negócio ele não ser sustentável. Não é porque você tem uma ideia muito boa que ela vai ter o que a gente chama de aderência no mercado. A gente falou isso em algumas aulas atrás, lembra? Que a gente falou ali sobre a aderência do mercado a uma nova ideia, que a gente chama de lei da difusão, que é quando uma empresa ela realmente cai no gosto popular, cai no gosto das pessoas. Para você chegar nessa etapa, o mercado ele fala que você demora entre 3 a 5 anos. Porém, tem vários negócios aí que são engolidos no primeiro e no segundo ano, não porque as ideias não são boas, mas porque o financeiro não foi bem estruturado. E a gente sempre fala isso. Marketing é o coração da empresa, financeiro é o cérebro da empresa. O restante é ecossistema. Então, se você não consegue controlar o financeiro e o marketing da empresa, o que vai acontecer? Essa empresa não vai dar lucro. Você vai começar a perceber que você está tocando 6 por meia dúzia e, às vezes, 6 por 5. Então, não vai ser nem meia dúzia. Tá? Qual é a média do resultado operacional de caixa da empresa? Resultado operacional é o saldo final que fica ali no final do mês. Ele é positivo ou ele é negativo? Quando o mês acaba e eu começo a contabilizar mês após mês, quanto que sempre sobra no final de cada mês? No primeiro mês sobra R$1.000, no segundo sobra 2, no terceiro sobra 3, no quarto sobra 1, no quinto sobra 500, no sexto não sobra nada. Essa empresa está contando para a gente que ela conseguiu começar a ter sobra de caixa, mas este caixa está começando a cair. Se isso acontecer, é porque ou a empresa está faturando menos, está vendendo menos, ou porque ela está tendo mais custo, mais despesa. E quando eu mostrar ali na planilha para vocês, vocês vão entender o quanto é importante controlar essa informação. Tá? Então, aqui a gente vai olhar todas as saídas. E a gente vai falar sobre DRE. Mas antes de eu entrar aqui na DRE, vamos lá para o movimento de caixa. Então, o movimento de caixa, ele é uma planilha que vai ser disponibilizado para vocês no link da gravação da aula lá no YouTube. Então, na aula 7, parte 1, vai estar a descrição desta planilhazinha aqui para vocês. Como que essa planilha ela vai funcionar?
Ela vai ser dividida em 12 meses. Então, se vocês olharem aqui no rodapé, tem os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro. E lá no finalzinho dela, nós temos duas outras abas. DRE, que a gente vai entender daqui a pouco o que é isso, e investimentos financeiros da empresa. Porque nós precisamos ter uma aba do nosso controle financeiro destinado para os investimentos que serão feitos na empresa, certo? Então, a gente vai começar a falar primeiro aqui de os lançamentos dentro de uma empresa. Então, como nós vimos ali no comecinho da nossa aula, nós temos duas amigas que são sócias e elas têm uma confeitaria. Elas alimentam o movimento de caixa, que é essa planilha, todo santo dia. Então, primeiro, a gente vai ter a distribuição das informações. De cima para baixo, e essa planilha eu não montei do jeito que eu quero. Eu montei do jeito que o mercado financeiro pede. Vocês vão entender, quando nós formos estudar, como eu disse, Bolsa de Valores, que a estrutura de fluxo de caixa ou de movimento de caixa das empresas é padrão. Por que é padrão? Porque o mercado financeiro criou regras para criar movimento de caixa, DRE, que é o demonstrativo de resultados de uma empresa, fluxo de caixa, parte de compras, a parte de impostos, é padrão, tá? Não é a gente que coloca aqui uma planilha do jeito que a gente quer. Antes fosse assim, mas não é bem assim que funciona. Então, existe o padrão. E pelo padrão contábil, a gente começa com as entradas financeiras da empresa. Então, nessa primeira linha, em verde claro, você tem todos os recebimentos que a empresa teve dia a dia nos 30 dias do mês. Então, reparem que na parte de cima, no cabeçalho aqui em cima, você vai ter na faixa azul escura os 30 dias do mês. Aqui em recebimentos, nós temos os produtos. Então, o que a empresa vende? Então, como é uma confeitaria, você tem ali, ó, brigadeiro. E aí, o que elas fizeram? Elas colocaram o produto, a gramagem do produto unitária, e dentro de um comentário, elas colocaram qual que é o custo desse produto, né? Então, cada brigadeiro de 50 gramas custa R$4. Aí você tem beijinho, quanto que é cada unidade de 50 gramas, fatia de torta de 180 gramas, o brownie simples, o brownie de doce de leite, o copo da felicidade, fatia de bolo, caixinha da felicidade com 4 unidades de 50 gramas cada, e aí vai, né? Pão de mel unidade, pão de mel 2 recheios, trufa de 50 gramas. Então, isso vai ser independente do seu segmento de atuação. Você vai colocar aqui os produtos que você vende. E olha só, todo faturamento, todo movimento de caixa. Primeiro lançamento que deve ser feito é o saldo referente ao final do mês anterior. Então, quando a gente fala assim, saldo referente ao final do mês anterior, é como fechou o seu caixa do mês passado. Então, como esse daqui é o caixa de janeiro, elas disseram para a gente que dezembro fechou com R$ 538 positivos. Então, elas fecharam o mês ali com R$ 538. Elas começaram o mês de janeiro delas com R$ 538 no caixa. E aí, elas começam a colocar a venda dia a dia. Então, nessa coluna aqui, nós vamos ter o dia a dia da empresa. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e assim por diante. Então, elas vão alimentar para a gente, olha. No dia 1º, elas venderam R$40 de brigadeiro, R$36 de beijinho, R$60 em fatias de torta, R$75 de brownie e assim por diante. E, geralmente, como que elas fazem o alimento dessa informação no dia 1º? No dia seguinte. Então, a primeira coisa que a empresária faz é, no dia seguinte, lançar as informações do dia anterior. Tá? É obrigatório fazer dessa forma? Não. Eu poderia fazer isso no fechamento da semana? Poderia. Qual que é o grande problema? Você deixar alguma destas informações se perder. Ah, quanto que a gente vendeu de fatia de bolo? Ah, não lembro, estava tão corrido essa semana que a gente não anotou. Isso é um alerta para qualquer empresário, tá? Não existe essa história de, ah, está muito corrido. É, empreender vai ser muito corrido. Às vezes, seu horário comercial é das 8 às 5, você vai ter que ficar das 8 às 10 trabalhando. Das 8 às 5, atendimento ao público, das 5 às 10, você vai fazer coisas que não dá para fazer em horário comercial. É por isso que nós falamos que empreender é o investimento mais arriscado
que existe em qualquer carteira de investimentos, porque ele requer muito mais tempo e recurso financeiro sem garantia de que isso vai dar certo. Tá? Então, elas foram alimentando aqui no dia a dia, porque elas acharam que era muito mais seguro. Então, elas foram alimentando aqui, ó, dia após dia. A coluna que está em amarelo, eu coloquei para simbolizar como se fosse domingo, e no domingo a confeitaria delas não abre. Então, a confeitaria funciona de segunda a sábado, em horário comercial. E aí elas foram alimentando cada entrada dia a dia. Aí veio a segunda semana, depois a terceira semana e a quarta semana. No final do mês, nós temos aqui essas últimas duas colunas no finalzinho, que traz para a gente o faturamento da empresa. Então, dentro do mês de janeiro, elas faturaram algo em torno de R$ 41.814. Destes 41 mil, a gente consegue saber quanto que elas faturaram por cada produto no mês. Isso aqui é ótimo para a gente saber ali o que vende mais, o que vende menos, e a gente vai ter uma ferramenta para isso. Ela chama Matriz BCG, que a gente vai aprender na próxima aula. O ponto central desta ferramenta da Matriz BCG é a gente conseguir enxergar o que vende mais, o que vende menos, o que é um ponto de interrogação e o que é um abacaxi que você tem que tirar da sua empresa. Então, ele mostra para a gente também o percentual de faturamento de cada produto. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o brigadeiro, né, que é o primeiro produto aqui da produção delas. Deixa eu pintar de amarelinho para a gente poder identificar. O primeiro produto, que é o brigadeiro, ele teve um faturamento no mês de 2.195, o que representa 5,2% do faturamento. Em compensação, elas tiveram um outro produto aqui, ó, que trouxe para elas um faturamento de 18,5% dentro do faturamento. Que produto é esse que trouxe para elas R$ 7.720 em vendas? Foi o pão de mel 2 recheios. Então, a gente consegue saber por essas métricas o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, e aí, consequentemente, a gente criar estratégias para quem está vendendo menos. Então, se a gente bate o olho aqui, ó, quem está vendendo menos é o segundo produto aqui que está trazendo 5,10% de faturamento, ou 2.131, que é este produto aqui da linha 7. Quem é este cara que está vendendo menos? É o beijinho de 50 gramas. Então, ou elas vão tirar esse produto da produção, ou elas vão aumentar as vendas através do marketing, certo? Então, o foco aqui dessa ferramenta vai ser mostrar para a gente que quanto entrou. Mas, como toda empresa, se entrou dinheiro, também saiu. E aí a gente vai para a parte das saídas. Então, descendo um pouco mais aqui, a gente começa na área das saídas. E a primeira saída que uma empresa tem são os impostos. Então, toda empresa, uma empresa que está regular, tem CNPJ, ela vai ter o quê? Impostos. Se você é MEI, você só vai ter o DAS. E o DAS é aquele documento de arrecadação social para pagar a previdência social e o imposto da sua cidade. Geralmente, dentro de R$ 75,00, que é a média do DAS em São Paulo, você tem R$ 70,00 que vai para o INSS, né, para pagar a sua aposentadoria no futuro, e os outros R$ 5,00, R$ 5,60, se eu não me engano, é taxa de imposto da sua cidade. Em alguns lugares pode ser maior ou menor, mas quando você é MEI, a média é entre R$ 50 a R$ 75,00, depende muito do seu ramo de atuação. Isso quando você é MEI. Quando você é ME, microempresa ou microempresária, você já tem um imposto de mais ou menos 6 a 7% sobre o faturamento bruto. Então, olha só, no caso aqui, as nossas duas sócias, elas pagam somente MEI. As duas são MEI, né? E o faturamento delas é de R$ 150,00, R$ 75,00 para cada uma, que elas pagam aqui numa data específica. Então, quando que elas pagam isso? Elas pagam no dia 10. Então, todo dia 10 elas pagam ali R$ 150,00 de impostos, o DAS, certo? Porém, qual é a questão? A gente já começa a perceber que tem um errinho aqui. Eu não vou entrar muito em contabilidade, porque não é o tema da aula,
mas a regra do MEI é que uma empresa ela pode faturar por CNPJ R$ 82.000 no ano. Este é o primeiro ponto. Então, isso daria mais ou menos 6.750 por mês. Elas faturam 41. Então, isso daqui já é um probleminha. Elas não poderiam mais ser MEI. Elas deveriam ser ME. Por quê? Se elas podem faturar 6.750 no mês e elas faturam 41, ela já estourou o teto do MEI, porque no final de um ano ela vai ter mais ou menos pela média um faturamento de 480 a R$ 500.000, mais ou menos, pensando em 12 meses, quando na verdade elas só poderiam ter 82. Segundo ponto, elas são sócias. Elas são sócias de boca ou elas são sócias de contrato? Porque se elas são MEI, elas não podem ser sócias. O MEI não permite sociedade. A sociedade se dá a partir do ME. Quando o MEI não pode ser sócia, pelo menos não pode ser sócia ali na questão de contrato de sociedade. Então, isso daqui é uma irregularidade que já existe dentro da empresa, certo? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, por hora, elas pagam ali R$ 150 de MEI. 75 de uma, 75 da outra. Essa é a primeira saída, então, que as nossas empresárias têm. Depois, a gente tem o pagamento de freelances. Então, aqui, ó, elas têm a Fernanda, que é ajudante de decoração, elas têm a Gisele, que ajuda no atendimento de quarta, quinta e sábado, e elas têm a Agatha, que ajuda no marketing. Então, lá no dia 10, além de elas pagarem o imposto, elas ainda pagam R$ 1.400 para a Fernanda, que é ajudante de decoração, e pagam mais R$ 1.000 para a Gisele, que vai de quarta, quinta e sábado. A Agatha recebe um valor ali no dia 20 de R$ 450 para cuidar do marketing. Então, perceba que essas pessoas não são fixas, elas são freelances. E aqui temos mais um ponto de atenção: vínculo empregatício. Não vou entrar na parte jurídica também, porque não é a temática da aula, mas se você tem uma pessoa que ela vai todos os dias para a empresa, ela tem um salário base ali, parecido com um salário mínimo, ela tem obrigações, horário de entrar, horário de sair, temos uma questão aqui também. A Fernanda e a Gisele, elas podem dizer que elas têm vínculo empregatício com a empresa caso elas decidam sair no futuro, tá? O que seria interessante aqui? A Fernanda ser registrada, porque ela já tem um valor financeiro ali de um salário mínimo quase, né? Então ela já deveria ser registrada. Então isso é uma outra irregularidade. Mas vamos dar seguimento aqui para a gente depois voltar nessas considerações. Então aqui a gente tem o pagamento das freelances, das pessoas que trabalham de vez em quando na empresa, né? Aqui elas não especificaram muito para a gente se a Fernanda trabalha todos os dias, ou se ela é igual a Gisele, que trabalha de quarta, quinta e sábado. Então, olha só, a Gisele ela já trabalha num regime melhor, de quarta, quinta e sábado. Então, dificilmente vai dar vínculo empregatício. O que depende é qual horário que ela faz. Ela trabalha o dia inteiro? Ela trabalha em horários diferentes? Então, isso aqui é um ponto de atenção das duas. A Agatha do marketing, não. A Agatha do marketing ela recebe R$ 450, ela pode trabalhar de vez em quando na empresa, ela pode nem ir para a empresa. Ela pode fazer isso aqui em forma de renda extra, fazer as artes digitais, fazer os conteúdos para as meninas da confeitaria. Então, tudo depende aqui de como que se dá esses trabalhos dessas meninas, tá? Depois a gente tem aqui pagamento de fornecedores. Aqui começam os nossos custos. Fornecedores são os responsáveis pela matéria-prima da empresa, né? São as pessoas que vão fornecer o material de trabalho. Quando eu falo de fornecedor, eu estou falando do fornecedor que vende para a empresa, mas também pode ser o fornecedor onde você vai ao mercado. Então, você vai ao mercado comprar os ingredientes da produção. Você vai lá no Brás comprar as peças para revender. Você vai lá no, sei lá, em outros lugares comprar outros produtos. O fornecedor não é só aquele que vende na sua empresa. Vai lá e entrega para você. É onde você também vai comprar. Então, quando a gente fala de fornecedor de matéria-prima, é tudo aquilo que você precisa para produzir o produto ou o serviço final. Então, foi lá e comprou, você vai colocar aqui como fornecedor. Aqui, elas não trouxeram para a gente, de forma detalhada, o que é cada uma dessas compras, mas elas poderiam ter colocado. Então, por exemplo, aqui no 225, elas poderiam ter colocado
uma nota e dito o seguinte: compra de confeitos para brigadeiros e doces personalizados. Pronto. Aí ela poderia ter comprado também doceria, felicidade e por aí vai. E ela vai colocar o valor. Colocou aqui para a gente saber o que ela comprou. Aí lá no dia seguinte, ela pode ter colocado aqui. Entrega das embalagens dos produtos de encomendas. Loja, atacado, Barreto. E por aí vai. Ela vai começar a colocar para a gente aqui discriminado o que foi cada uma dessas compras e quem foi o seu fornecedor. Então, isso daqui elas não colocaram, eu estou colocando aqui para a gente ver, tá? Então, olha só, ela pode ir colocando cada um dos lugares. Olha só, ela tem uma nota de 789 numa segunda-feira. Então, na segunda-feira, ela fez uma compra de quase R$ 800. O que tem aqui dentro? Porque a gente vai enxergar também na análise do faturamento por que este custo aqui é tão alto. O que foi feito de compra? Vocês vão entender por que a gente vai ter que fazer essa análise também. E aí, depois que a gente colocou aqui a parte de fornecedor de matéria-prima, vem o pagamento de despesas. Aí eu tenho investimento em aparelhos e infraestrutura, como a gente viu anteriormente lá na apresentação, investimento de dinheiro para reserva. Toda empresa precisa fazer reserva. Ah, Bruno, a empresa está dando um faturamento muito baixo, não tem como tirar. Gente, tira R$ 10, tira R$ 5, tira R$ 20, não importa quanto você tira. Mas você precisa fazer reserva para sua empresa. Senão você corre o risco de, num determinado momento ali, você ter um faturamento muito baixo, não conseguir manter as contas, tá? Então, ela tem aqui, ó. No dia 2, elas têm investimento em aparelhos de infraestrutura, elas têm parcela 1 de 12 de batedeira e parcela 7 de 12 de um freezer. Então, elas marcaram aqui para a gente o que é esses dois, o que é, na verdade, essa saída de 4.500. São duas parcelas de reinvestimento estrutural, então uma batedeira e um freezer. O que elas poderiam ter feito? Discriminado aqui para a gente o valor de cada um, para a gente saber ali qual que é o impacto de cada um desses investimentos aqui dentro do financeiro delas. Tá? Então, esse daqui é mais um ponto que a gente vai passar para elas. Olha, vocês precisam colocar aqui a informação um pouco mais detalhada para a gente ver o que a gente consegue reduzir. Ou, por exemplo, a batedeira, elas compraram agora em janeiro, vão terminar de pagar em dezembro. O freezer, elas vão terminar de pagar lá mais ou menos em junho. Então, a partir de julho, elas já não têm mais esse compromisso financeiro. Então, esse daqui é um valor que pode ser destinado, a partir de julho, para uma outra melhoria. A pintura da entrada da confeitaria, a troca de um jogo de mesas. Então, olha só como é importante a gente entender o que a gente está investindo e a quantidade de meses que falta. Isso também serve para a nossa vida pessoal. Se você consegue projetar o seu financeiro para meses para frente, mas é muito chato. Então, você vai ficar pobre. Esse é o resultado da preguiça. Se você faz isso, você vai conseguir enxergar quando parcelas acabam, quando você pode fazer novos compromissos financeiros. Então, você tem uma saúde financeira melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida como empresa. Então, aqui elas precisam trazer para a gente quais são os valores dessas parcelas, para a gente entender quando acaba, até mesmo para elas fazerem melhorias estruturais, outras melhorias estruturais. Tá? Aqui na parte de investimentos, elas colocaram que os R$ 5.000 que elas estão jogando aqui é para reserva de caixa. Então, todos os meses elas estão guardando R$ 5.000. Depois a gente tem o Prolabore, né, que é o salário das donas. Reparem que são duas sócias. Uma recebe no dia 10. Uma recebe no dia 10. E a outra? A outra recebe, acho que aqui é dia 20, dia 25. Então, uma recebe no dia 10, a outra recebe no dia 25. Por que elas fizeram isso? Porque se elas decidirem tirar as duas Prolabore no mesmo dia, são R$ 6.000 de saída da empresa. Às vezes, o seu financeiro, o financeiro do negócio,
não tem dinheiro para a dona tirar naquele momento para o labore que ela quer. Então, por exemplo, elas poderiam ter feito aqui este prolabore em duas partes. 1.500 num dia, 1.500 no outro para uma, 1.500 num dia para uma, 1.500 de dinheiro para outra, por exemplo. No dia 5, uma recebe 50% de prolabore. No dia 15, ela recebe os outros 50% de prolabore. No dia 10, uma recebe a primeira parte do prolabore, a outra depois lá no dia 20. Então, elas conseguem jogar ali as datas de pagamento de prolabore de acordo com as entradas financeiras. Porque não adianta, a dona da empresa tem faturamento, ela decide tirar o prolabore dela e ela não tem dinheiro para pagar as despesas da empresa. Então, elas fizeram de uma forma que, para elas, foi interessante uma receber no dia 10, a outra no dia 25. Quando você trabalha sozinha, você tem uma empresa que é só você que recebe prolabore, eu recomendo que você tenha uma data específica, mas que essa data ela seja planejada. Então, por exemplo, meu prolabore é dia 25, mas eu tenho contas pessoais que vencem no dia 12, no dia 15, no dia 20. Então, você não pode tirar prolabore no dia 25, porque do dia do pagamento da sua despesa pessoal até o pagamento do seu prolabore, você tem dias de juros, porque você vai atrasar a sua conta. Então, o que é recomendado? Se você sabe que suas contas têm vencimento para depois do dia 12, você deveria criar uma estratégia para receber seu prolabore ou no dia 10, e aí você tem o dinheiro para pagar as suas contas, ou você deveria unificar o máximo que possível essas contas pessoais com uma data próxima ao seu pagamento. Essa história de todo dia a empresária tira dinheiro do negócio é muito coisa de amador, de quem está começando agora. Entendam isso. Não é que você não possa fazer, mas não é normal uma empresa que já tem 2, 3, 4 anos, a empresária ficar tirando dinheiro todo dia do negócio, tá? Isso mostra para a gente exatamente que essa empresa precisa ser revista. Então, assim, eu tive porque eu já tenho uma conta. Então, você vai ter que fazer um esforço adicional, começar a trabalhar suas datas de pagamento, tá? Senão, você vai ficar tirando dinheiro todo dia, você não sabe o que é seu, o que é da empresa. Se você pagar a conta da empresa todo dia, vai chegar uma hora que você não consegue tirar o seu prolabore. Então, determine datas específicas, como foi o caso delas. Se isso aqui é saudável ou não, a gente ainda não sabe, porque aqui eu estou mostrando como funciona o movimento de caixa. Não estou mostrando ainda a análise deste financeiro pelo DRE, tá? Que a gente vai olhar daqui a pouco. Então, aqui, elas recebem dia 10 e dia 25. A vantagem é que elas não ficam tirando picado. Elas tiram no dia 10 e no dia 25, certo? Então, aqui elas não têm um valor quebrado de recebimento de prolabore. Aí tem a ocupação, que é o aluguel, que também é no dia 10. Então, olha só no dia 10, na empresa aqui, ó, já sai em torno de R$ 9.500. Reserva, um prolabore e aluguel. Aí você tem as contas de luz, de água, que caem todos no mesmo dia. Então, olha só, luz R$ 365, água R$ 457. Olha só como a conta de água é maior do que a conta de luz. Isso fala muito sobre o segmento de atuação da empresária. Elas são da área de confeitaria. Se vocês prestarem atenção, tudo que é alimentação, você lava muita louça. Ou seja, você tem um custo com água muito maior do que talvez com luz. A conta de luz delas também não é tão baixa, porque elas podem ter forno elétrico, tem freezer, tem geladeira, tem um monte de coisa que consome energia. Computador, batedeira. Então, imagina que essas contas de água e de luz são bem altas, né? Como a gente viu na aula passada, essas aqui são despesas variáveis, ou seja, despesas que eu preciso pagar todo mês, mas variam ali de acordo com o mês. Vai ter mês que vai ter mais custo aqui dentro, né? Vai aumentar esse valor. Vai ter meses que vai ser mais barato, porque vai depender muito da venda. Então, no mês que a empresa está trabalhando muito, essa água, essa luz, que são despesas mais variáveis, elas vão variar para mais. Nos meses que a empresa estiver faturando menos, tiver menos dias, mais feriados, ela vai ter uma sazonalidade de valores aqui também. O preço dessa energia, o preço dessa água
vai ser reduzido. A empresa também tem aqui, ó, celular. Então, elas têm ali um valor de conta de celular para pagar também no dia 10. Depois, elas têm as despesas de segurança, contador. Será que elas não têm contador? Vamos ver se tem contador aqui. Ah, tem, olha só. O contador recebe no dia 20. Então, elas têm uma contabilidade, certo? Marketing. Tem algum valor de marketing aqui? Não, porque elas já pagam o marketing para a Agatha lá em cima. Aí você tem a despesa administrativa. O que seria a despesa administrativa? Coisas relacionadas ao escritório da empresa. Papel sulfite, caneta, toner de impressora. Se elas fazem, por exemplo, um cardápio personalizado e o cliente chega lá e o cliente pode escolher ali, por exemplo, o cardápio é impresso, ou se elas têm uma ficha de encomenda, a pessoa vai até a confeitaria delas, elas emitem a ficha, preenchem. Então, aqui são as despesas administrativas. Então, por exemplo, saco de lixo, produto de limpeza para coisa de escritório, alguma outra compra que a pessoa fazer de decoração, tudo que a gente não sabe bem classificar se é algo da produção ou é algo relacionado ali ao atendimento ao público, a gente vai colocar no administrativo. A gente também pode colocar aqui tag, que é a etiqueta que vai em cima de uma embalagem, sacola, outras coisas podem ser colocadas aqui no administrativo também. Um documento que a empresa teve que pagar, por exemplo, empresas que têm atendimento ao público, alguns segmentos precisam de alvará de funcionamento, precisam de ABCB, que é uma certificação dos bombeiros para poder funcionar. Você tem, por exemplo, deixa eu ver mais, você vai ter vigilância sanitária. Então, isso tudo vai entrar aqui dentro do administrativo, são as contas extras que acontecem. E repare que elas têm continhas administrativas quase todo dia. Então, tem bastante aqui, né? Somando lá no final do mês, dá 1.081 só de pequenos gastos administrativos. Aí tem copa, né? Que é o cafezinho, água que você serve para o cliente, né? Tem papelaria, se elas compram alguma coisa relacionada à papelaria. Material de limpeza, afinal de contas, é uma confeitaria, é um ponto comercial que precisa ser limpo. Limpeza e faxina. Então, aqui é material de limpeza e aqui é a parte da limpeza. Então, tem os dois custos. Você tem aqui o custo do material e o custo da mão de obra. Você tem manutenção, se a empresa estiver passando por manutenção naquele mês. Às vezes, a manutenção da estrutura. Às vezes, a manutenção de um equipamento. Ah, mandou a batedeira lá para fazer manutenção. Ah, mandou as mesas para serem pintadas novamente. Ah, mandou o freezer para ser limpo e restaurado. Manutenção. Compras para revenda, se elas revendessem algum produto que não fosse delas. Plano de saúde, quando ali as empresárias têm o plano de saúde da empresa. Financeiras e parcelamentos. Então, aqui pode ser outras parcelas que a empresa tenha. Então, olha só, a gente começa lá em cima com as entradas financeiras, depois com o pagamento de impostos, depois com os freelances, fornecedores e despesas. E aí a gente chega no que a gente chama de fluxo líquido. O fluxo líquido é o resultado do dia. E vocês vão perceber que essa planilha aqui do lado esquerdo tem vários botõezinhos, né? Aqui, ó. Tem vários botõezinhos diferentes. Isso aqui, quando você clica, ele fecha a planilha para você, para trazer um resumo. Então, a gente vai olhar o resumo disso daqui agora. Então, olha só. Ele vai mostrar o dia a dia da empresa, tanto para entradas e saídas e como fechou aquele mês. Então, olha só. No dia 1º, entrou 1.749 e elas tiveram um total de saídas de R$ 263. Tá? Sendo que, no fim do dia, sobrou 1.486. No dia 2, somou-se todas as entradas, olha as saídas. Então, ela tem um total de saída de 4.946, menos 1.303, ela fechou o dia dela com R$ 3.643 negativo. Tudo que aparece entre parênteses nessa planilha significa que a empresa fechou o dia no negativo. Isso é muito comum se a empresa não tem capital de giro. E a gente vai falar sobre capital de giro aqui também. Então, somou-se
o saldo negativo do dia, mas quanto sobrou no dia anterior, ela finalizou o dia com 2.158 negativo. Aí repara aqui, no terceiro dia, ela só faturou 629, ela teve R$ 571 de saídas, o fluxo líquido dela terminou em R$ 58, só que ela tinha um saldo negativo do dia anterior. Então, essa sobra menos negativo, ela ainda ficou com 2.100 negativo. E por aí vai. Repare que a empresa só finaliza positivo de novo no dia 6, no dia 8, no dia 9, aí lá no dia 10, ela tem 2.000 e... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para chegar o número. 2.696 de entrada e R$ 17.000 de saídas. Então, o fluxo dela fechou no dia em R$ 14.000 negativo. Somando o que sobrou no dia anterior, ela fechou o dia com 11.667. É por isso que é tão importante analisar isso aqui dia a dia. Eu sei que é muito difícil para quem é empreendedora, quem produz, quem faz as coisas olhar, só que isso daqui vai fazer muita diferença. Porque se você olha que o final do seu dia, você está finalizando negativo, você consegue construir uma estratégia para aumentar o faturamento no mês. Por quê? Isso aqui é acumulativo. Então, vai chegar lá no final do mês, como que ela vai terminar? Olha só, vai passando o mês, ela ainda consegue finalizar o mês dela com saldo positivo de R$ 4.416. Mas olha quantos dias ela ficou negativa. Olha só, a maior parte do mês dela, ela ficou com o financeiro dela negativo. Só lá no finalzinho é que ela teve um respiro, que foi entre o dia 29, 30 e 31, que ela conseguiu, de fato, fechar o mês positivo. Então, talvez se elas tivessem olhado isso lá no dia 11, no dia 12, né? Na verdade, do dia 10 para frente, elas poderiam ter criado estratégias para que este faturamento aumentasse, ou talvez jogar algumas despesas lá para o final do mês, para que elas conseguissem ter um saldo positivo no decorrer daquele mês, porque provavelmente esteve negativo dentro desses meses, desses dias aqui, ó, todos esses dias negativos, essa empresa pagou juros em alguma conta. E os juros, ele corrói o lucro da empresa. Então, essa história de, é só R$ 5 de atraso, é só R$ 10 de juros, é só mais uma parcela. Então, ela está comendo o lucro do seu negócio. É por isso que cada dia que passa, nós temos um número cada vez maior de empresárias cansadas, desgostosas, achando que a empresa não funciona, que ela não traz faturamento, mas, na verdade, isso acontece porque não existe gestão financeira de caixa. Tá? Isso daqui é uma coisa que a dona da empresa, ela precisa olhar ativamente. Isso aqui não pode existir. É claro que você tem a sazonalidade, né, o período, mas esse fluxo negativo aqui, quanto mais negativo, mais juros você tem. Então, ela já tem que começar a criar estratégia, assim, olha, janeiro de 2024, a gente fechou a maior parte dos dias com saldo negativo. Então, vamos pensar que em janeiro de 2025, essa quantidade de dias negativo ou não podem existir, ou tem que existir o menor número possível. Porque aí significa que a empresa está conseguindo controlar as entradas e as saídas de uma forma mais efetiva. Tá? Então, a gente diz que, no resumo, aqui no finalzinho da planilha, vocês podem reparar que tem essas 4 células, né? Essas 4 linhas com o resumo do fechamento da empresa. Entrou 41.814. Desses 41 mil, elas tiveram 37.322, tá? E sobrou 4.416. Então, este aqui é o saldo final de janeiro. Elas finalizaram o mês com R$ 4.416. Então, 89% do que entrou foi para pagar as despesas e custos e 10,6% é o que está sobrando neste caixa para iniciar o próximo mês. Se a gente voltar lá no comecinho da planilha, a gente lembra que elas fecharam dezembro com R$ 538 positivos. Este mês de janeiro, elas estão fechando com um faturamento de 4.416. Então, apesar de não ser um saldo tão bom, é melhor do que elas começaram o mês, tá? Então, se elas finalizaram ali o mês de dezembro com só R$ 538 positivo no caixa,
provavelmente elas tiveram vários dias com saldo negativo também, certo? Vamos entender agora se isso se dá nos outros meses também. Então, movimento de caixa é o alimento do dia a dia da empresa. Se você não fizer, você não vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Você não tem tempo hábil para criar uma estratégia para melhorar este financeiro. Então, vamos, principalmente quem quer ter empresa, comece a analisar isso. Tá? Comece a estudar isso daqui, porque isso aqui vai fazer muita diferença. Sabe por quê? É dessa sobra de saldo aqui, ó, senhoras, que você vai poder deixar dinheiro em caixa, pegar uma parte para fazer novos investimentos. Isso aqui é o lucro da empresa. Pagou o fim do mês, acabou tudo isso daqui é o lucro. Então, se isso não existe, a empresa não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela corre o risco de, nos próximos meses, entrar em prejuízo. Então, a gente não olha só para os pagamentos da conta que está acontecendo no mês. A gente também olha o que está sobrando no final. Eu vou ser bem sincero, para mim, como empresário, o que interessa para mim é isso daqui. E isso daqui. Como fecha o dia a dia da empresa e como fecha o mês. E se eu vejo que agora está fechando em 4,416, no próximo mês está fechando em 4, no outro está fechando 3, depois está fechando 2, eu começo a me preocupar. Por quê? Significa que a empresa está perdendo dinheiro. E a gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Então, não é só uma planilhazinha para você alimentar um negocinho como se você estivesse brincando de casinha. Ter uma empresa é algo muito sério. Porque se isso daqui se torna algo negativo, se torna juros. Certo? Então, aqui é a nossa parte de movimento de caixa. Quer abrir a planilha de novo? É só você vir no botão lateral e aumentar tudo de novo. Então, você vem aqui, ó, vai apertando os botõezinhos, ela vai reabrindo a planilha aqui para você, certo? E ela vai de fevereiro até dezembro. Então, se você reparar, em fevereiro eu deixei em branco para você poder brincar com estas informações e ver como que elas se dão no decorrer do mês. Então, esta é a ferramenta de movimento de caixa. E depois que a gente vai fazendo, né, no nosso mês a mês, o movimento de caixa, nós entramos no que a gente chama de DRE. Então, olha só, no fluxo financeiro, como eu disse, é o caminho do dinheiro da empresa. O movimento de caixa é o alimento do dia a dia da empresa. O DRE ou ADRE é demonstrativo de resultados do exercício. Vamos entender o que é resultado de exercício. Demonstrativo é de demonstrar, de mostrar. Resultado é o resultado financeiro daquela empresa. E exercício é o período de tempo. O mais comum é o exercício de 1 ano, ou seja, de 12 meses. Então, a empresária, ela pega o movimento de caixa dela mês a mês e consolida as informações em uma única planilha que vai mostrar como foram os 12 meses daquela empresa. Naquela fotografia de 12 meses, ela consegue enxergar como é que está a saúde da empresa. Agora, não por mês, mas por meses. Ela tem histórico para mostrar, tá? Então, geralmente, a gente está resumindo o finalzinho do mês ali, colocando tudo numa planilha e mostrando como que foi o ano. O exercício comum, como eu disse, ele é de 1 ano. Mas a empresária que quer controlar a empresa, ela pode fazer o DRE por períodos menores. Ela pode fazer a cada 3 meses. Então, vou olhar janeiro, fevereiro e março, para que eu enxergue como que está a saúde financeira da empresa neste primeiro trimestre do ano, para que eu crie estratégias para que o segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, eu consiga ter um resultado ainda melhor do que o primeiro trimestre. Aí ela vai alimentar abril, maio e junho, vai fazer o fechamento em junho e vai olhar como que foi o semestre dela. Então, em comparação entre o primeiro e o segundo trimestre, qual foi melhor? Ah, o segundo trimestre foi melhor. Então, a gente consegue entender que a empresa construiu estratégias sustentáveis que trouxe o resultado que ela queria, tá? Então, você pode fazer isso cada 3 meses. E aqui já vai um spoiler. As ações, as empresas na Bolsa de Valores,
fazem DRE por trimestre. Então, a cada 3 meses sai um relatório para nós analisarmos. Isso é chamado de resultado do exercício. É no finalzinho deste exercício, inclusive, que as empresas percebem se tiveram lucro ou prejuízo, e deste lucro vai ser dividido conosco, investidores daquela empresa, os dividendos. Então, para quem já é minha aluna de consultoria, já está investindo, quando você recebe dividendo ou JCP, juros sobre capital próprio, é porque aquela empresa que você investe fechou o trimestre dela, viu que teve lucro, uma parte do lucro ela reteve para reinvestir no negócio, e uma partezinha, a partir de 25%, ela distribuiu para nós em forma de renda. Então, a empresa ela só consegue saber quanto que ela pode distribuir de lucro para os seus investidores quando ela tem este documento, esta DRE. Por isso que vocês estão aprendendo isso aqui dentro de empreendedorismo. Movimento de caixa e DRE. Porque o movimento de caixa ele mostra ali o dia a dia do negócio. A DRE mostra os períodos de tempo. Então, se uma empresa em 3 meses ela teve lucro, no próximo mês ela vai distribuir esse lucro. Existem empresas que distribuem a cada 3, 6 ou 12 meses. Depende muito da política de cada empresa de distribuição de renda. Mas aqui, a gente está falando que o DRE é uma ferramenta que permite calcular o desempenho financeiro da empresa em um determinado período. Apesar de existir a regra de ser 3, 6, 9 ou 12 meses, você pode criar a sua forma de analisar isso. Aqui dentro da Equilibrice, a gente analisa o nosso ano fiscal de outubro de um ano a setembro do ano seguinte. Então, para não confundir muito a cabeça de vocês, setembro é o dezembro da Equilibrice. Então, agora nós estamos fechando o ano de 2024. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente pega para analisar tudo que a gente teve de entradas, de saídas, de novos clientes, de metas batidas. Entendemos como é que foi nosso ano, porque o nosso ano de 2024 ele começou em outubro de 2023. Porque a gente começa o nosso ano fiscal, nosso ano contábil antes das empresas. Para a gente poder criar as estratégias que vão ser vendidas no próximo ano. Então, agora, em setembro, nós estamos finalizando o nosso mês. Na verdade, nosso mês finalizou ontem, foi sexta-feira. A gente pega e faz o fechamento do ano inteiro, para enxergar como que foi 2024. A gente já tem todas as métricas que a gente precisa para agora em outubro, e outubro é o mês que eu saio de férias. Então, a Equilibrice, ela trabalha do dia 1º ao dia 15 de outubro. A partir do dia 15 eu estou de férias até o dia 3 de novembro. Então, nós temos uma quinzena para fazer toda a programação do ano de 2025. Então, a gente se antecipa muito mais do que as outras empresas. E por que que a gente faz isso? É porque a Equilibrice é uau, como eles são organizados? Não. É porque o mercado financeiro faz isso. Eles fecham o ano fiscal, o ano de demonstrativo de resultado, antes do ano calendário. Tá? Então, a gente fecha o nosso ano em setembro. Então, o nosso 2025 começa a partir de outubro. Só que qual que é a questão? Enquanto as outras empresas estão desacelerando, as pessoas já estão pensando no final do ano, já estão pensando em férias, em festas, para a gente é janeiro, fevereiro e março. Então, é quando nós sentamos, criamos as nossas metas do que vai ser aplicado para o próximo ano de calendário. É quando a gente sabe os valores das consultorias que vão ser feitas no próximo ano. É quando nós começamos a fechar os contratos para o próximo ano. É quando a gente decide quais são os cursos que vão ser lançados no próximo ano. E isso é baseado no fechamento financeiro. Então, se a gente percebe que alguns produtos trouxeram mais lucro do que outros, se o nosso financeiro fechou melhor do que em alguns outros meses, a gente vai enxergar a sazonalidade, os meses que tiveram mais faturamento, menos faturamento. A gente vai olhar os nossos investimentos financeiros, os impostos que nós pagamos, e automaticamente, com essas informações, eu vou saber se eu posso, por exemplo, colocar uma pessoa na minha empresa agora, atender uma pessoa agora, a partir de novembro, e deixar ela pagar só lá em janeiro. Não é porque eu sou bonzinho, é porque a empresa tem caixa que permite que essa pessoa possa começar a pagar lá no outro ano. E como na minha área de atuação, que é a educação, as pessoas não começam
nada novo no final do ano, a gente consegue utilizar esse marketing. Você começa a estudar em novembro e só paga em janeiro. Ou você começa a estudar em janeiro e só começa a pagar em março. Para a gente conseguir fazer este tipo de estratégia, é porque a gente teve um fechamento de demonstrativo lá em setembro para mostrar para a gente como está a saúde do negócio. Tá? Bruno, sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Tá? Só que é a dinâmica do mercado financeiro empresarial, como um todo. Nós nos antecipamos para que a gente consiga, nesses próximos 3 meses do ano, criar as estratégias do que será vendido e não ficar esperando a água bater na bunda lá em janeiro. Porque a gente sabe que em janeiro tem um monte de conta, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você tem muitos compromissos financeiros, então a gente se antecipa. A gente já tem caixa montado até o meio do ano que vem. Já sabe quanto que em média vai pagar de custos, impostos, despesas, prolabore, quais são os investimentos que vão ser feitos. Já temos as datas dos cursos que vão ser lançados no próximo ano. Então, por exemplo, tecnicamente vocês terminam Rica em fevereiro. Em março já inicia a turma nova, a turma 5. Vocês vão fazer aula durante o ano inteiro, né, na reunião de investidoras. Mas é opcional, vocês não vão ter a obrigação. Mas a gente já sabe que o ano inteiro de 2025 vai ter reunião de investidoras. A gente vai ter reunião de empresárias, agora o ano 2. Então, a gente já consegue programar tudo que vai ser feito no outro ano. Ah, não tive o resultado financeiro que eu esperava. Então, vamos criar métricas, metas, estudar através deste demonstrativo como que vai ser o próximo ano. E a gente vai olhar aqui das nossas duas sócias como que foi o ano, aliás, o semestre, porque elas vão olhar o semestre do ano. Elas não vão olhar nem 3 meses, nem 12 meses. Elas vão olhar 6 meses e a gente vai ver como é que fica o financeiro delas. Então, independente do porte da empresa, basta subtrair os custos da receita. Se a receita, ou seja, o dinheiro que entra na empresa, for maior do que as despesas, a empresa terá lucro. Ou seja, se entra mais dinheiro do que sai, você tem lucro. Caso contrário, terá prejuízo. Ou seja, se entrar menos dinheiro do que sai, você vai ter prejuízo. O DRE também serve para calcular o volume de vendas necessário para atingir o ponto de equilíbrio, quando a empresa fica no 0 a 0. Não sobra, mas não falta dinheiro, como eu ensinei na aula anterior lá no material complementar. E cobrir todas as obrigações, como financiamento ou investimentos. Além disso, possibilita analisar os custos variáveis associados diretamente à venda ou prestação de serviços, bem como identificar todos os custos fixos, proporcionando uma visão abrangente do negócio. Não se pode gerenciar o que não se controla. Portanto, é crucial registrar e contabilizar todas as entradas e saídas de recursos da empresa. E nós vamos fazer um intervalinho. Gente, eu fiz no horário, olha que beleza. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutinhos. Vou dar 24, né? 10 e 16 agora. Vou fazer um intervalinho com vocês aqui de 24 minutinhos. Nós voltamos às 10h40. E aí nós vamos analisar o DRE, vamos falar sobre capital de giro e vamos falar sobre sazonalidade. Tá bom? Vão tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, esticar as pernas. E às 10h40 a gente volta para a segunda parte da aula. Aí eu vou mostrar para vocês o que é uma DRE. Certo? Ok? Vamos lá e daqui a pouco a gente está de volta.